Ainda atualmente, a palavra religião do demônio é associada com religiões africanas, devido à imagem enraizada por outros ensinos religiosos, assim como a Igreja Católica. Quando falamos de religiões como Umbanda e Candomblé, isso não é diferente. Apesar disso, a ideia da macumba é algo que manchou o nome de várias vertentes religiosas. Para se entender melhor, a explicação do motivo dessa confusão de crenças, é necessário retornar a um passado sombrio bastante conhecido. Historicamente falando, a escravidão teve um impacto gigantesco na sociedade, até mesmo no âmbito religioso. Segundo José Reginaldo Prandi, um sociólogo, professor e escritor que passou grande parte da sua vida estudando religiões afro-brasileiras, por muito tempo, tanto os candomblés e divindades africanas e os cultos que giravam em torno de espíritos brasileiros permaneceram mais ou menos confinados a seus locais de origem. Contudo, logo no início da sua constituição, com o fim da escravidão, numerosos negros haviam migrado da Bahia para o Rio de Janeiro, levando consigo suas religiões de orixás, vudus e inquices, e também a de caboclos. De modo que, na então capital do país, reproduziu-se um vigoroso candomblé de origem baiana, se misturando formas de religiosidade negra locais, todas eivadas de sincretismos católicos e com o espiritismo kardecista, hoje originando-se a chamada macumba carioca e pouco mais tarde a umbanda. A macumba é um termo geralmente pejorativo, como pessoas preconceituosas e sem conhecimento se referem genericamente a todas as religiões de matriz africana. Quase sempre o termo é usado como sinônimo de religião do mal, culto a demônios ou magia negra. Especificamente, macumba carioca é um nome que acadêmicos e estudiosos deram a expressões religiosas de matriz africana, praticadas no Rio de Janeiro, até o começo do século XX, e que predeceram a Umbanda como existe hoje. Observando numa perspectiva profunda, quando a escravidão foi banalizada e proibida, os ex-escravos, além de serem discriminados pela cor, somaram-se à população pobre e formaram os desherdados da República. O aumento do número de trabalhadores temporários, lupens, mendigos e crianças abandonadas nas ruas redundou também em um aumento da violência, podendo ser verificada pelo maior espaço dedicado ao tema nas páginas dos jornais. A falta de acesso à educação pelos libertos, como mencionado em uma citação anterior, era uma preocupação para esses e foi uma questão fundamental para manter esse grupo marginalizado. Sem acesso ao estudo, esse grupo permaneceu sem oportunidades de melhorar a vida. Após a abolição, muitos libertos acabaram optando por retornar ao continente africano, dada as dificuldades encontradas aqui. Outros foram para os morros e dessa forma pode-se entender quando foi o surgimento das comunidades e a ligação religiosa entre elas. A macumba carioca é considerada por muitos como a mãe da Umbanda, apesar de ser criticada fervorosamente devido às suas práticas. Analisando de uma forma compreensiva, diversos negros, após terem um contato com as forças espirituais, viram a oportunidade que tanto sonhavam, de um lado,
Uns queriam sustentar seus filhos e a si próprio, já que não haviam oportunidades. Outros já tinham um sentimento de vingança e justiça. Esses passaram a cobrar preços absurdos para o branco e rico, que estava disposto a fazer qualquer coisa visando ter o que queria. Nasce aqui também o preconceito contra brancos em religiões afro-brasileiras. Com o passar do tempo, surgiu a famosa religião Umbanda. O anunciador desse credo foi o médium Zélio Fernandino de Moraes. Essa religião abrange aspectos do candomblé, espiritismo e catolicismo. Já o candomblé está mais próximo dos cultos africanos, por ser mais preservado, não se misturando tanto com outras religiões. Na definição de Reginaldo Prandi, a Umbanda é a religião dos caboclos, boiadeiros, pretos velhos, ciganas, exus, pombagiras, marinheiro e crianças, perdidos e abandonados na vida, marginais no além, mas todos eles com uma mesma tarefa religiosa: trabalhar pela felicidade do homem sofredor. Apesar dos preconceitos e do medo, principalmente contra o candomblé, nenhuma das duas religiões está necessariamente ligada a praticar o mal. O mal em si está intrinsecamente ligado às vontades do ser humano do que às próprias religiões. Existe uma divisão de direita e de esquerda entre religiões. De modo grosseiro, direita seria o termo utilizado para religiões que trabalham com entidades mais sutis e propósitos mais evolutivos, e esquerda seriam religiões que trabalham com o lado mais sombrio da força, principalmente atuando no princípio da justiça e do olho por olho e dente por dente. Entretanto, após adentrar no estudo de todas essas religiões, pode-se entender que é extremamente raro existir uma religião praticante apenas do mal para outras pessoas. Em outras palavras, até mesmo um líder satânico pode fazer um trabalho espiritual de abertura de caminhos para os filhos da casa. Assim, compreendendo que quem tem conhecimento para fazer o mal a alguém também tem consciência de como praticar o bem. Desde que o ser humano passou a raciocinar, ou seja, observar, aprender, comparar, experimentar, questionar e concluir na teoria os conceitos do bem e do mal, não mais se limitavam aos escritos religiosos, independentemente da crença religiosa. O sujeito passou a compreender o que era e é fazer o bem e o mal, seja para si ou para outro. No entanto, o catolicismo teve uma influência absurda e ainda tem nesse aspecto. Consequentemente, as pessoas criaram medos e preconceitos sobre ir além do que era considerado certo ou errado perante Deus. Com religiões africanas, isso não é diferente. Os espíritos ainda são tratados como demônios ou filhos do diabo. A situação até mesmo se torna pior quando falamos de entidades. Na Umbanda, assim como no Candomblé, as entidades são consideradas espíritos mais evoluídos que os seres humanos, assim como os mentores espirituais para o espiritismo de Allan Kardec. Os mentores seriam seres muito evoluídos que acompanham a jornada de cada humano na Terra, tentando sempre ajudar o próximo, mas que estariam em planos mais elevados de dimensão. Em contraste, as entidades seriam seres também evoluídos que possuem muito conhecimento para ajudar o próximo,
mas que ainda tem uma ligação mais forte com os seres humanos. Apesar disso tudo, ainda assim existe também preconceito dentro dessas próprias definições. Algumas pessoas acreditam que, na verdade, as entidades seriam guias cegos, já que, se de fato são tão evoluídos, por que podem estar envolvidos em diferentes tipos de trabalhos espirituais? Se os mentores são tão evoluídos, por que eles permitem que o mal aconteça ao indivíduo? A resposta para ambas as perguntas é uma só: livre-arbítrio e lei universal. Mentores e entidades já passaram pelo mesmo processo dos seres humanos. Por conta da energia que as entidades possuem, um Exu, por exemplo, consegue ir em dimensões muito densas e resgatar espíritos com grande sofrimento, lugares que mentores dificilmente teriam acesso. E os mentores seriam aqueles que auxiliam as entidades, assim como os orixás. Então, o mentor já pode ter sido um ser humano que cometeu erros? Sim. Uma entidade já pode ter feito mal? Sim. Mas a percepção de mal e bem de entidades e mentores são diferentes dos seres humanos. Fazer o mal e sofrer uma repercussão negativa seria uma injustiça ou uma justiça divina? A oportunidade que eu estou tendo é a oportunidade que muitos de nós em Chuí Pombagira gostariam de ter e não tem. Então eu estou aqui falando em nome de muita gente. Vocês não têm ideia do que é esse Exu. E eu sei que muitos de vocês acharam estranho o jeito que eu chego, porque eu dou risada, eu gargalho alto, que minhas mãos às vezes estão torcidas. E por que tem que ser tudo isso? Por que você tem que ter essa capa? Por que Exu tem que ser assim? Porque Exu veio das profundezas do inferno. É isso que vocês pensam, que nós viemos de lá. E eu quero garantir para cada um de vocês que existe gente como nós em todos os lugares do plano da terra e do plano do espiritual, inclusive lá nas profundezas dos infernos. Mas não estamos lá porque é para fazer a maldade. Nós estamos lá para segurar, para que muita coisa não venha incomodar, não venha atormentar vocês. E é isso que muita gente não entende. Muita gente fala, mas o Exu bebeu marafa, o Exu está fumando charuto, então ele é o diabo. Eu posso lhe garantir muitas coisas, inclusive de que Exu não é diabo e a pombagira não é mulher da vida fácil, como muitos de vocês pensam. Eu só vou falar uma coisa para vocês. Antes que vocês pensem, tem muita gente que vai assistir isso aqui e vai falar, ele só confirmou que ele é um espírito ruim. A esses, eu faço o desafio que venha conhecer eu, Capa Preta, pessoalmente. Eu não sou ruim, eu sou duro com quem precisa, sou maleável com quem é mais fácil de lidar. Mas eu tô aqui para ajudar as pessoas. Ser Exu não é ser ruim. Para nós, ora carza riso, ora carza revolta. Vocês se referir aos nossos nomes de Exu, das nossas falanges, Maria Padilha, de Maria Mulambo, do Tranca-Rua, do Caveira, como se nós fôssemos os diabos que vocês têm que tirar das pessoas. Nós não somos nada disso. Se esse espírito ruim vem e fala que é um de nós, tenha certeza que ele está mentindo. Que coisa ruim é isso que eles fazem? Engana e mente, ilude vocês. É isso que eles fazem. Tenha certeza que para ser Exu, você trabalha muito. Você rala muito. Para chegar onde eu estou,
Que olha, aqui tem muita gente, muito mais Exu, muito mais elevado que eu. Mas para chegar onde eu cheguei, eu tive que aprender a baixar a minha cabeça e o meu nariz. Eu tive que executar a tarefa, mesmo sem entender, muitas vezes achando que estava errado. Nós faz tudo aquilo que ninguém quer fazer. No começo da minha trajetória, que eu era apenas um quiumbinha que acompanhava uma falange de capa preta. Ele falava, vai lá e faz tal coisa. E eu tinha que cumprir. Mesmo sem eu achar se está certo, se está errado, como é que a coisa deixa de ser. Eu ia fazia, porque eu sabia que eu ia ter represália se eu não fizesse. E ele falava assim, quando eu voltava ele falava assim, como é que é, fez direito? Eu falava, fiz. Você gostou? Eu falava, não. Eu falava, então você não está preparado para se enxur. Era isso que eu ouvia. Quando era só quiumbinha. E eu não entendia, quer dizer, eu falava que para ser enxur tem que ser idiota e tem que obedecer qualquer tipo de ordem. Eu pensava na cabeça minha, eu não entendia. Certa feita foi comida numa missão. Eu já estava um pouquinho, mas já não era quiumba de rabo de falange. Fala, vai e o outro compadre vai com você, para ver se você vai fazer certo. E foi uma missão bastante interessante. Porque eu gostei quando eu recebi a missão. Porque era uma missão que era para dar uma coisa muito boa para uma mulher. Só que quando eu recebi, eu não sabia quem era. Mas quando eu cheguei lá e vi quem era a mulher, eu fiquei assustado. Porque foi uma mesma mulher que muitos tempos atrás eu tinha sido incumbido de levar um problema grave para ela. E eu fiz o trabalho e voltei. E quando eu voltei, o capa preta perguntou para eu, cumpriu direitinho? Falei, cumpri. Gostou? Falei, gostei. O que você entendeu do que você fez hoje? Eu entendi que aquele mar que eu achava que tinha levado lá atrás, não era um mar. Era uma necessidade que aquela pessoa precisava para aprender. E para melhorar, para mudar de cabeça. Falou, agora você ainda está começando a entender. E assim é o trabalho de Exu. Nós executa as ordens que vêm de cima. E antes que vocês pensem que Exu é escravo de Orixá, eu já te garanto que quem trabalha para a luz não é escravo de ninguém. Exu trabalha para a luz. Para você chegar a ser um Exu e falar, eu sou Exu, você trabalhou muito, você sofreu, você aprendeu, você entendeu porque é importante o trabalho de Exu, por que tem que fazer o certo, por que tem que trabalhar para o bem. E muitas vezes Exu tem que fazer aquilo, não que vocês querem, mas o que vocês precisam para melhorar, para mudar, para aprender. Nós falamos estranho, às vezes somos brutos, nem todos nós. Às vezes montamos com as mãos tortas, porque você fica pegando quiumba e coisa ruim o tempo todo. O tempo todo você vai, agarra e leva, você vai, agarra e leva, uma hora as mãos suas vão ficando tortas. Isso passa com o tempo. Conforme nós se manifesta no plano terra, isso muda com o tempo. Mas eu quero garantir para vocês, isso não é nada disso não. Agora, eu parei e falo um negócio que é a verdade pura, que não foi ele que falou, já foi soprado nas orelhas dele. Se vocês tiverem que ganhar um dinheiro grande, é Exu que vai levar vocês para a mão, para levar você até o dinheiro grande. Mas se você tiver, inclusive, que sofreu um tropeço na rua, é nós que põe a pedra. Não porque nós quer, não porque nós é ruim, porque nós fomos ordenados. As ordens chegam, nós cumpre. Nós não cumpre ordem porque nós é escravo, nós cumpre ordem porque sabe hoje que isso é fundamental. Aquele tropeço ou aquele dinheiro é fundamental, ou é por merecimento ou pela necessidade de aprendizado. Cada compadre, cada comadre que está aqui, vocês estão vendo só os corpos encarnados. Vocês não têm ideia de quantos Exu e Pombagira fazem parte da legião que trabalha nessa casa. Eu sou o chefe dessa casa, mas eu falo para vocês, percam medo de Exu. Exu verdadeiro existe aqui para ajudar, para quebrar, porque tem coisa ruim que só Exu vai quebrar. Com todo respeito aos caboclos, aos pretos dessa outra linha, muito nós trabalhamos muito em função do que eles nos pedem para fazer.
Mas tem coisa que para resolver direito tem que ser com nós. Porque só nós conhecemos os caminhos do inferno ou do nome que vocês querem dar. Para aquele lugar onde não chega a luz. Até para resolver e desmanchar alguma coisa, para buscar alguém, um espírito que está preso ali. Ou até mesmo para amarrar e aprisionar num lugar onde essas quiumbas não possam escapar. O trabalho de Exu não é fácil. Então se vocês querem chamar nós de alguma coisa feia, chame nós de faxineiro. Chame nós do limpador. Aí sim. Aí você pode até estar pouquinho assim perto da verdade. Porque é de nós que fica o serviço difícil. O serviço que os outros que estão mais levados não quer fazer. Ou não pode porque estão envolvidos com outras coisas. Digo para vocês. Se eu quiser, eu falo como eu vou falar agora com você. Eu falo mais calmo. Eu falo mais suave se preciso for. Com quem é necessário falar. Por que eu falo tão duro? Por que eu dou essa risada? Que a gente fala assim, por que você dá essa risada sinistra, compadre? Primeiro que o meu axé, como de muitos Exu, vai pela gargalhada. Quando eu chego e me adenso a minha energia, eu espalho a energia no terreiro para que tudo fique sob meu controle. Cada compadre vai fazer isso no seu ponto específico. Eu faço dessa forma. Mas se eu precisar, eu falo calmo. Eu falo suave. E digo para vocês, de todo o nosso trabalho, eu tenho muito de orgulhar do trabalho que eu faço, que os compadres e as comadres fazem, porque a gente leva muito bem para muita gente. Isso faz a gente melhorar cada vez mais, crescer cada vez mais. Não pense que qualquer espírito ruim é quiumba, não pense que qualquer espírito ruim é Exu, e não pense que qualquer espírito ruim trabalha um pouquinho e vira Exu, que não é assim. É bem demorado, porque o tempo, para nós, é diferente de vocês. Mas eu lhe digo, respeite Exu. Eu garanto para vocês que cada um de vocês que estão aí desse lado daí, você tem Exu, você tem pombagira. Mas eu não sou da religião, mas tem. E eu vou falar para vocês, agradeça não só o Exu e a pombagira, mas todos os guias que acompanham você. Principalmente daquilo que você não sabe que nós fizemos. Não sabe o que nós sofremos para libertar você de algum mal. Para levar você, encaminhar você para a estrada certa. Você não tem noção do que é isso. Então nós temos orgulho, mas nós nunca é reconhecido. Nós não quer ser reconhecido. Nós não quer que ninguém bata palma para o nosso trabalho. A única coisa que nós quer é não ser mais ofendido, ser taxado de quiumba, ser taxado de espírito ruim. E tem outra coisa. Tem gente que acredita que Exu é a faixa de trabalho da humana mais atrasada. Mentira! Não é o caso meu, mas tem Exu que é muito mais evoluído que Preto Velho e Caboclo. Caso vocês não saibam. As coisas não são do jeito que vocês pintam. Vocês querem fazer tudo desenhado, tudo bonitinho. Isso aqui não é receita de remédio. Isso aqui é receita de bolo de pão, que é tudo igual para todo mundo. Não é assim. Existem muitos espíritos que, se quisesse, podia estar bem perto lá dos mais evoluídos e prefere continuar trabalhando com Exu, que ele não vê nenhum atraso, nenhum problema em trabalhar com Exu. Eles preferem. Quanto à bebida do nosso marafo e do nosso charuto, eu digo para vocês, isso aqui é instrumento de trabalho. O marafo ajuda a gente a limpar e dissolver o que é mais denso para poder ser amarrado e levado embora. Às vezes precisa até dar um gole para vocês beber, para sortar todas as porcarias que vocês mesmos deixam entrar dentro de vocês. O charuto, nós podemos fazer um monte de coisa com o charuto. Desde limpar vocês com a fumaça, com a baforada, ou até mesmo, gente, criar uma camada de proteção nos vocês quando preciso é. Mas eu digo uma coisa para vocês, aqui não tem nada errado. Aqui ninguém trabalha com mal. Inclusive, eu conheço, já triei muitos caminhos de muitos chão que trabalha com sangue. Eu não sou mais partidário disso, mas já usei bastante no passado. Existem aqueles que não sabem nem o que estão fazendo e estão fazendo porcaria. Existe quem faz direito.
Hoje eu não preciso mais disso. Hoje, entre nós e Exu, para vocês terem uma ideia, forte e bonito, é o Exu que mostra que tem o poder que tem, sem depender da força do sangue. Isso eu te garanto. E digo mais, aqui pode entrar qualquer espírito, qualquer coisa ruim que entrar para essa porta dessa casa que eu sou guardião, eu digo para você, ou se apluma, ou vai ser ponhado no grilhão e vai ser levado para o caminho que tem que levar, para o lugar que tem que levar. Não existe mais nem menos, eu não sou mais nem menos que ninguém. Nenhuma quiumba vai se passar mais do que eu. Eu não faço mais, mesmo quando é quiumba, eu não quero miar. Mas se quiser bater de frente, eu garanto para você que você vai sim ter um problema sério comigo, coisa ruim. Essa é uma casa de luz, nós trabalhamos para ajudar as pessoas. Eu sei que na cabeça de muitos está brotando uma série de perguntas. Eu não vou ter condição de responder a todas as perguntas. Minha capa é um instrumento de trabalho. Eu não peço para o parei usar roupa preta, nem roupa vermelha. Mas isso aqui é um instrumento de trabalho. É nessa capa que sai a minha força. Essa capa é onde eu posso pôr as coisas ruins e levar para onde eu quiser. Isso aqui é instrumento de trabalho. Você fala, então você não consegue trabalhar sem essa capa? Eu consigo. Mas é a mesma coisa que eu pedi para vós fazer um serviço de carpintaria e eu dar uma faca de cozinha e não te dar um serrote. Se você tem um serrote, por que você vai usar uma faca de cozinha para cortar madeira? Se você tem um instrumento melhor, por que você vai sofrer para fazer com outra coisa? Se preciso for, trabalho sem a capa. Eu não dependo disso para ser o Exu que eu sou. Mas meu nome é capa preta. Então esse instrumento de trabalho. Assim como que para trancar a rua, para muitos casos, o punhal é importante. Ou até a espada, dependendo de cada um. Tem Exu que trabalha sem nada, tem Exu que depende só das guias. Cada um trabalha de um jeito. Na falange que eu fui trabalhado e doutrinado, a capa sempre foi uma ferramenta muito importante de trabalho. E o dia que você conquista a sua capa, é o dia que você tem certeza, agora eu virei Exu de verdade. Porque não é na falange minha, não é da minha falange de capa preta, você acha que todo mundo usa capa? Não. Usa capa aqueles que alcançou o merecimento de ser chamado de capa preta. As coisas não são do jeito que vocês pensam.